Oi gente, eu sou a Otávia Somavila, confeiteira e autora da Enciclopédia dos Bolos, e eu preparei um conteúdo super interessante para vocês com a barra doce e a calebô, clássicos da confeitaria americana. Na aula de hoje, o chocolate peanut butter cake, uma massa de chocolate super densa e úmida com recheio de buttercream de amendoim e uma decoração de ganache. É maravilhoso! Vem comigo para você aprender como fazer. Bom, para começar, a gente vai primeiro misturar o vinagre no creme de leite e a gente também vai peneirar os ingredientes secos, a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio, e essa receita não vai fermento, vai só bicarbonato de sódio, e o cacau. E eu tô usando o Plana Home, que é um cacau alcalinizado com sabor fantástico. A gente vai peneirar todos os ingredientes para garantir uma boa aeração da farinha e também uma boa mistura desses ingredientes. A gente vai colocar agora os dois tipos de açúcar, os ovos e o óleo. E agora a gente vai bater com um batedor de globo por aproximadamente 5 minutos, até a mistura ficar bem homogênea e ligeiramente mais clara. Essa massa é fantástica porque ela não leva manteiga, então o modo de preparo é muito mais simples e ela tem muito açúcar mascavo, que vai dar um sabor caramelado na massa sensacional. Eu vou misturar o creme de leite, que eu comecei a receita misturando com vinagre. Depois de misturar o creme de leite, a gente vai acrescentar a mistura dos ingredientes secos, que já foram previamente peneirados. E vou misturar à mão mesmo. Agora, se você estiver fazendo essa receita numa quantidade grande ou você não gostar de fazer nada à mão, pode usar a batedeira. Só lembra de usar uma velocidade bem baixinha para não bater demais essa massa. Terminei de colocar a mistura de farinha, vou finalizar com a água quente. Vou colocando aos poucos e mexendo até ficar bem homogêneo. Ela fica uma massa mais líquida mesmo, gente. A característica dessa massa, ela é bem líquida. Eu não recomendo assar no aro direto porque ela pode escorrer. É legal usar numa assadeira de fundo fixo. A gente vai assar essa massa em duas formas redondas de 20 centímetros de diâmetro e eu tô usando de fundo fixo porque a massa é bem líquida, como eu mostrei para vocês. Eu vou untar as formas com desmoldante. Eu vou distribuir a massa dividindo nas duas formas e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 50 minutos ou até que ele esteja assado. Bom, vamos para o recheio. O nosso recheio vai ser um buttercream com sabor de amendoim, peanut butter, né, que é manteiga de amendoim. Então a gente vai começar primeiro fazendo um buttercream básico de baunilha e depois eu acrescento a pasta de amendoim integral. Para fazer esse buttercream, a gente começa com um merengue suíço. O merengue suíço é feito cozinhando as claras com o açúcar em banho-maria. Eu vou usar essa panela, que é uma panela de banho-maria, porque ela tem um orifício aqui que eu já coloco a água e vou aquecer no fogo. Mas se você não tiver uma panela assim, basta você montar um banho-maria, tá certo? Não precisa se preocupar muito com o vapor da água, como a gente faz no caso de derreter chocolate. Aqui ele não vai atrapalhar. Então eu vou colocar em banho-maria açúcar e claras, vou bater e cozinhar até atingir 70 graus, passei para a batedeira e agora a gente vai bater até esfriar por aproximadamente 10 minutos, até obter um merengue firme e brilhante. Nessa etapa é importante que a mistura também esfrie completamente e forme esse merengue consistente. O buttercream, como o próprio nome já diz, é um creme à base de manteiga. Uma das características mais importantes é que ela tem que primeiro ser sem sal e segundo, ela tem que estar na temperatura correta. Ela varia muito dependendo de como está a temperatura no dia. Mas aproximadamente 25 graus, ela vai estar com uma consistência macia, mas ao mesmo tempo ainda um pouco firme. Ou seja, ela não pode estar nem gelada dura e nem escorrendo. Outro ingrediente fundamental é a baunilha. Aqui eu estou usando extrato natural de baunilha, mas você pode substituir por essência. Com o merengue já frio, eu vou ligar a batedeira numa velocidade baixa e vou começar a acrescentar a manteiga aos poucos, sempre batendo. E vou bater até que fique completamente homogêneo.
Bati até ter um creme perfeitamente homogêneo. E aí, feito isso, fora da batedeira, eu vou acrescentar a baunilha. Vou misturar até ficar bem homogêneo. Uma dica para saborizar buttercream, especialmente no caso da manteiga de amendoim, que ela fica um pouco mais dura, você coloca uma pequena quantidade do buttercream pronto na pasta, para ela ficar um pouco mais líquida, um pouco mais macia, e depois isso aqui a gente mistura na receita completa. Vai ser muito mais fácil homogeneizar assim. Bom, os bolos estão assados, né? O truque que eu gosto muito para saber se está assado é pressionar ligeiramente o topo da massa. Ela faz um movimento de vai e vem, como se fosse uma esponja, e isso indica que a massa está assada. A gente pode também fazer aquele teste do palito que tem que sair sem migalhas de bolo. Eu gosto de deixar os bolos esfriarem 10 minutos na forma. Depois eu tiro da forma e deixo esfriar completamente antes da gente começar a cortar e rechear. Agora eu vou fazer a calda básica. É essa calda que eu gosto de usar para umedecer as camadas de bolo. Mistura a água e o açúcar, leva ao fogo até ferver e deixa esfriar. Para a montagem desse bolo, eu vou usar uma técnica diferente. Vou montar direto no prato de servir. Então eu desenformei uma das massas direto no prato e com uma faca de serra longa, eu vou cortar pelo sentido horizontal no meio. Umedeço ligeiramente com a calda básica, que eu já mostrei para vocês como que a gente faz. Essa massa, ela já é muito úmida por si só, então não precisa exagerar. Lembrando que é legal a gente reservar mais ou menos 1/4 desse recheio para fazer o acabamento e a finalização do bolo. Então eu coloco uma quantidade do buttercream no centro da massa e com a ajuda de uma espátula eu vou espalhando por cima, tomando muito cuidado para não passar dos limites da massa, porque o próprio peso do bolo, das camadas de massa de bolo que vão vir aqui em cima, vão fazer esse buttercream espalhar na lateral. Agora eu completo com mais uma camada de massa. O buttercream que a gente reservou, eu vou fazer um acabamento na lateral e no topo do bolo. Finalizei toda a superfície do bolo. É proposital deixar as camadas de massa aparecendo, acho que fica bem mais charmoso. E agora a gente vai só fazer um drip de ganache por volta do bolo. Para o nosso drip de ganache, eu vou usar o chocolate meio amargo 805 da Callebaut e creme de leite UHT ou de lata. Só misturar os dois ingredientes e derreter no micro-ondas até ficar homogêneo. Aqui em 45 segundos ele já derreteu, depois é só misturar bem até ficar homogêneo e você tem essa consistência da ganache cremosa que é perfeita para a gente fazer o drip em volta do bolo. Para fazer o drip, eu coloquei a ganache em um saquinho de confeitar descartável sem bico mesmo. Com muito cuidado, eu vou aplicando nas bordas e vou deixando escorrer, formando um desenho interessante. Para deixar uma gota mais longa, eu pressiono mais e uma mais curta eu pressiono menos. Dica importante, espere a ganache drip esfriar antes de aplicar sobre o buttercream, porque senão vai derreter o buttercream. E para finalizar a nossa decoração, o restinho do buttercream que eu tinha reservado, numa manga de confeitar e aqui um bico, o 1M, e agora eu coloco o creme aqui dentro. Dessa forma a gente não faz sujeira, depois a gente só puxa as bordas da manga, torce e tá pronto para decorar. Pronto o nosso chocolate peanut butter cake.